Boa noite a todos, então. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um estudo, né, do nosso curso da série psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior. Inicialmente, gostaríamos de relembrar aquele aviso, né, da Lei de Proteção de Dados Pessoais quanto à imagem de vocês. Com relação às atividades presenciais do GAEB, já está toda, né? Nas segundas-feiras, nós temos o passe das crianças, às 18h30. Na mesma segunda-feira, nós temos palestra, passe coletivo, fluidificação das águas coletiva. Na segunda, a partir das 20 horas. Na terça, pela manhã, com um tema diferente, nós temos os mesmos passos, palestra, passes e fluidificação das águas, tá? Nas terças-feiras, sempre às 10 horas da manhã, com temas diferentes. Nas quartas-feiras, com a volta agora da desobsessão, na quarta-feira, nós temos também uma palestra geradora, né? Às 20 horas, com, posteriormente, passe, fluidificação das águas. Fica aí nosso convite a todos vocês, com o retorno aí da desobsessão na quarta-feira, além da palestra, né? Com relação às quintas-feiras, a palestra acontece às 15 horas, né? Sempre todas elas com temas diferentes e seguindo essa rotina de palestra, passes coletivos por enquanto e fluidificação das águas. Voltou na quinta-feira, na verdade, antes de ontem, o nosso atendimento fraterno, né? Que era na sexta-feira, por muitos e muitos anos. Agora, nós retornamos na quinta-feira, a partir das 19 horas. Aqueles que quiserem fazer tratamento espiritual na nossa casa, é só procurar às quintas-feiras, né? A Doris vai estar por lá e outros irmãos para atendê-los. No domingo, ainda presencial, né? Já presencial, nós temos a Mocidade Espírita Rafael Thomas e temos o Grupo de Paz, sempre às 10 horas da manhã. Quanto às atividades virtuais, continuam a toda, né, os nossos cursos do ESD, nas segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. E com relação aos programas, nós temos 2 programas. Um programa na segunda-feira, às 0 hora, Psicolóquios com Joana de Ângeles. E às sextas-feiras, Histórias da Doris. Sempre com um tema diferente. Com relação ao culto cristão lá nas quartas-feiras, continua também, às 20 horas, virtual, bem como as palestras públicas das sextas-feiras. Quanto à Escola Espírita de Evangelização Infanto-Juvenil em Mancheira, né? Ela continua quinzenal, aos sábados, das 9h30, por volta de 11h15. Por enquanto, virtual, só que numa outra plataforma, o Google Meet. E também temos virtual a campanha de assistência em Mancheira, quinzenal também aos domingos. E pedimos a vocês que divulguem nosso canal, que se inscrevam no canal do GAEB no YouTube, acionem o sininho para receberem as notificações das atividades postadas lá, cliquem em gostei, façam seus comentários logo abaixo da descrição de cada evento promovido pelo GAEB em nosso canal. Vamos agora, então, à prece inicial. Elevemos os pensamentos até o mais alto, inicialmente agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui na refrega, aqui na crosta terrestre, passando pelas expiações, que objetivam a reparação, passando pelas provações, né, também, que nos fazem crescer, progredir, né, que possamos aproveitar essa oportunidade bendita, normalmente nós aqui do curso, que estamos conhecendo esse link maravilhoso traçado pela mentora Joana de Ângeles entre os postulados espíritas e as diversas psicologias existentes, que já existiram e que existem ainda. Que possamos, então, aproveitar esse curso da melhor forma possível. Com esse pensamento, então, em nome da equipe espiritual que sempre nos acompanha, principalmente na pessoa da nossa mentora, Joana de Ângeles, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, mas e principalmente de Deus, nosso Pai, é que vamos iniciar mais um encontro de estudos do nosso curso na noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, caros irmãos, passamos a palavra para o Leles, que vai dar início ao nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, gente,
O tema geral da noite, incertezas e busca psicológica. Sobre esse título, há uma introdução que nós vamos fazer uma abordagem bastante resumida agora, para iniciar, tá certo? A benfeitora já começa aí nos trazendo a ideia de como é lento, né, o nosso processo evolutivo. O processo da evolução antropossociopsicológico, a evolução antropossociopsicológica do ser é muito lento. E aí ela continua com alguns apontamentos acerca dessa afirmativa. Ampliando-se, primeiro ela diz, por que é tão lento? Né? Passo a passo, o mecanismo do pensamento se vai desenvolvendo, abrindo perspectivas sempre mais amplas na medida que conquista conhecimento e discernimento. Observem, quanto mais exercício nós temos da inteligência na observação, na prática do dia a dia, nas tarefas, na necessidade de os instintos básicos, atendendo aos instintos básicos, nós acabamos, por isso, de certa forma, entregues à própria sorte, tendo que buscar o próprio alimento, a vestimenta, e por aí vai. Então, nós, com isso, vamos desenvolvendo o discernimento e a inteligência. Só um momentinho, o microfone aberto aqui. Pronto. Peço aos amigos e amigas que, se não forem utilizar, mantenham o microfone fechado. Então, prosseguindo, nesse passo a passo, onde o mecanismo do pensamento se vai desenvolvendo, é que se dá o processo evolutivo, pois, com isso, o indivíduo vai tomando consciência de si mesmo, tomando consciência da própria existência e, mais tarde, do sentido. E ela continua ampliando-se com vagar os horizontes do entendimento, que lhe faculta melhor situar-se na realidade do ser inteligente, com possibilidades de alcançar patamares sempre mais elevados. Então, a cada passo dado, a cada nível de elevação que alcançamos, nós nos tornamos capazes de vislumbrar outros níveis e passamos a ambicionar estar naqueles outros níveis mais elevados. E assim evoluímos. Os transtornos e distúrbios que o assinalam podem ser considerados como desarmonias e quedas do senso psicológico, que aguarda os recursos hábeis para a sua renovação. A predominância dos instintos básicos, vejam só, é bom lembrar sempre, né? Os nossos instintos básicos, quais são? Reprodução, alimentação, repouso, são as características do homem ainda fisiológico, aquele que atende às necessidades físicas, né? Os instintos. Então, a predominância desses instintos, que lhe foram indispensáveis para a sobrevivência nas faixas primárias do crescimento, permanecem no mecanismo fisiológico de que se utiliza o corpo. Daí a razão por que nós temos que dissociar, ou melhor, nos desidentificarmos do corpo. O corpo é um instrumento, está nos servindo por enquanto, mas não somos nós, não somos o corpo. E aí prossegue a benfeitora, dizendo, bom, permanecem no mecanismo fisiológico de que se utiliza ao tempo em que remanescem, ou seja, persistem, ainda restam no inconsciente profundo, ressuscitando a cada momento, com vigor e induzindo a permanência no primarismo. O que ela quis dizer aqui, eu acho que é bastante claro, mas é bom a gente aprofundar um tiquinho só.
Embora nós já tenhamos desenvolvida, de certo modo, a razão, o discernimento, o pensamento, portanto, nós muitas vezes deixamos que os instintos básicos nos dominem. E isso por falta de quê? Do autoconhecimento. Então, a gente vai se comprometendo ainda mais, ampliando o número de débitos. E aí a gente lembra daqueles dois grandes grupos estabelecidos na teoria de Robert de Hope, onde ele dividiu a humanidade em nesses dois grandes grupos, né? O homem fisiológico e o homem psicológico. Só para lembrar, acabamos de falar do fisiológico, né, que atende aos instintos básicos em predominância, e o psicológico, que, embora não deixe de atender aos instintos básicos, que ainda são necessários, ele já tem ideais, já tem projetos elevados, ambições enobrecidas. Reações automáticas, ambições desnecessárias, receios injustificáveis, projetam-no para comportamentos defensivos agressivos e condutas extravagantes condizentes com os estágios dos quais se deve liberar. Temos que nos liberar dos estágios primitivos, que ainda, como foi dito agora há pouco, persistem, eles remanescem no inconsciente profundo, que podemos também chamar de inconsciente pessoal, onde estão registradas as nossas experiências transatas. Então, esses instintos ainda não foram devidamente domados pelo indivíduo. É por isso que muitos, embora detenham muita instrução, têm a sua função intelectiva bastante desenvolvida, ainda, mesmo assim, permitem que predominem os instintos básicos. Olha, por exemplo, observemos, por exemplo, a questão da sexualidade. É um dos instintos básicos que ainda predominam com muito vigor na humanidade e que é causa de muitos distúrbios, de muitos problemas. Então, vamos dar um saltinho aqui. Então, a benfeitora ressalta, eu achei isso aí de um tópico frasal bastante forte, né? Não se pode fugir das próprias heranças interiores que se apresentam como impulsos, necessidades e motivações para o correto sentido existencial. Ok. Então, ela continua dizendo que, por essa razão, a predominância das paixões dissolventes, que nós acabamos de tocar em algumas, sustenta o fenômeno de estacionamento. Quer dizer que estacionar é um fenômeno muito recorrente. Muitos de nós preferimos estacionar do que avançar na escalada evolutiva. Então, como ela disse, né, sustenta o fenômeno de estacionamento quando luz, do verbo luzir, né, quando luz, a oportunidade de ascensão, de reharmonização interior para o salto valioso de superação do ego e conquista total do espírito. Ela disse do self, mas é sinônimo, espírito. Quando isso ocorre, a percepção de valores metafísicos, ou seja, além da matéria, e parapsicológicos, mediúnicos e espirituais, abarca o campo emocional e agiganta-se a capacidade de entendimento da existência corporal, proporcionando a vigência do ser ideal. O ser ideal, que se libertou das torpezas morais, já superou, portanto, o ego, né? E dos tormentos emocionais daqueles ou daquelas derivados. Todos os tormentos derivados das torpezas morais. O que são torpezas? Tudo que é torpe, né?
sinônimo de, por exemplo, nojento, vilipendiado, distorção daquilo que era para ser uma função necessária para a harmonia psicoemocional, como, por exemplo, o relacionamento íntimo, a comunhão sexual entre duas pessoas, né? É algo extremamente íntimo, mas nós, a humanidade, andamos deturpando isso e tornando isso uma torpeza moral. E aí é claro que dela decorrem tormentos emocionais, dos quais nós temos que nos libertar. Esse preenchimento se torna valioso compromisso, esse procedimento se torna valioso compromisso que o indivíduo lúcido assume em favor dele mesmo e, por consequência, da sociedade na qual se encontra. Observe que quando o indivíduo resolve pela transformação moral, ele está beneficiando uma multidão, porque ele é sempre observado, todos nós somos observados, nos dois planos da vida, tanto no material, pela nossa conduta visível, quanto pelos irmãos do plano invisível, que veem e enxergam muito mais do que os irmãos do plano físico, não é isso? Então, se nós resolvemos sinceramente pela transformação moral, pela nossa elevação espiritual, é lógico que nós estaremos levantando muitos outros conosco, conduzindo outros que o querem também. E quando falhamos, fracassamos, nós decepcionamos muitos também. Então, vamos dar mais um saltinho aqui. Hoje eu não quero ser muito tagarela, não, tá? Agora nós vamos falar sobre o primeiro tópico, que é o desajustamento. Aí ela dá um destaque muito grande para a massificação, isto é, nós nos entregando à normose, por exemplo. Para quem não conhece ou não se lembra, normose é um neologismo criado por 3 psicólogos, 2 franceses e um brasileiro, compilados em um livro cujo título é homônimo, que é Normose, a patologia da normalidade. Bom, eu não me lembro do nome dos autores, depois eu falo. Roberto Crema é o brasileiro, Yves Leloup é um dos franceses, e o outro francês é o Pierre Weil. Isso, lembrei. Então, a massificação é exatamente essa questão de nós nos deixar conduzir pelas mesmices. Vamos ler, que aí a gente compreende ainda melhor. Massificado no volume perturbador que o oprime, o indivíduo descaracteriza-se, perdendo a individualidade e tornando-se títere ou marionete, que dá na mesma, dos hábeis manipuladores de opinião, orientadores de conceitos, que também se equivocam e, sem rumo, estabelecem comportamentos que interessam ao mercado das sensações, das novidades, da volúpia do consumismo. Novidade, né? Grande novidade, né? Bem, a benfeitora escreveu esses livros aí nos anos 90, então não é nada recente. Ela já tinha uma visão muito ampla, muito antes disso, lá antes do século XIX, né? Quando ela já estudava psicologia no plano espiritual. Então, ela continua. Esse enfrentamento que predomina de fora para dentro da personalidade alcança resultados imediatos nas pessoas frágeis psicologicamente, tímidas e conflitivas, que a esses costumes, né, se adaptam a fim de ficarem de bem com o conjunto. Medo da rejeição, né? Não tendo a coragem de assumirem a sua própria realidade.
E eu arrisco dizer que muitos nem conhecem a própria realidade, né? A falta do autoconhecimento. Mesclando-se ao comum, não chamam a atenção, podendo escamotear as dificuldades que as aturdem, perdendo o significado da existência, que passa agora a seguir a correnteza dos sucessos ou dos acontecimentos, sem profundidade. Gente, atenção para esse ponto. A pessoa fraca psicologicamente, tímida, que não tem autoconhecimento, ela acaba se deixando mesclar, né? Ela se mescla a esses grupos de superficialidades, ou seja, ocorrências, eventos, sem profundidade alguma. E aí a gente poderia citar, eu não vou dar o nome não, mas tem programas aí que são bastante aclamados, e personalidades ditas ou chamadas, rotuladas de humoristas e tal, influenciadores digitais, meu Deus do céu. E arrastam milhões. Enquanto que um vídeo de Divaldo Franco, com uma belíssima palestra esclarecedora, tem ali, digamos, 100 mil visualizações, 50 mil ou 5 mil. É uma coisa espantosa. A gente fica assim, buscando entender, né? Não é difícil, né? É o nível de consciência que a gente tanto tem estudado. Os dois grupões, né? Os homens fisiológicos, que mais atendem às necessidades básicas primitivas, e aquele pequenino grupo, a minoria mínima mesmo, que já atende aos ideais de enobrecimento. Então, isso aí já é uma boa explicação, não é? E aí a gente volta a mencionar a normose, a patologia da normalidade. Ou, trocando em miúdos, a normalidade doentia. Aquilo que é considerado normal, no entanto, conduz o indivíduo a transtornos, conflitos, desajustes e tudo mais. Né? Por exemplo, um colega chega para você e diz: vamos ali encontrar os amigos do barzinho, hoje é dia do happy hour. Ok. Não posso. Ué, mas por quê? Não bebo. Ah, mas fica lá. Não, aí não dá, obrigado. Aí fica... Pô, mas que cara, né? Vão dizer que indivíduo chato. É daí para pior, né? A classificação a qual o indivíduo cai por não participar daquilo que é considerado normal. É normal. Não é normal, é normose. Então, prosseguindo, vamos lá. O indivíduo psicologicamente desajustado procura massificar-se de forma a não ter que enfrentar os desafios que lhe são necessários para o crescimento íntimo. Então, o que é que eu faço? Para que eu seja, para que o ego, não sofra com as críticas e a rejeição, então eu acabo cedendo. E vou, porque é mais cômodo. Lembra que lá atrás, há poucos minutos, ela falou no fenômeno do estacionamento? Pois é. Aí eu estaciono e me entrego à normose, à mesmice. Vou fazer o que todo mundo faz. E aí eu estou me massificando. Na massificação, o que importa é a ausência de problemas. Como se toda a vida pudesse ser avaliada pelos divertimentos, pelos risos artificiais, pela leviandade. Literalmente é o que está escrito aqui, benfeitora Joana de Ângeles que o diz. E em seguida ela diz essa frase que vocês estão lendo aí no slide. O indivíduo psicologicamente desajustado procura massificar-se de forma a não ter que enfrentar os desafios que lhe são necessários para o crescimento íntimo. Mas, Joana de Ângeles, como é que eu sei? Como é que eu vou saber desses desafios? Ninguém me deu um manual para essa existência. Opa! Aí é onde está a necessidade do mergulho íntimo, né? A viagem para dentro.
invade o desconhecido país da tua mente, ouça as vozes da consciência, dê atenção para o espírito imortal que és, ouça o self, que é a essência. Lembra? No encontro passado, nós falamos de essência e substância. Então, nós temos que dissociar, separar o que é essência, o que é substância. E lembrando, substância é todo esse conteúdo psíquico adquirido na atual existência e os remanescentes das existências anteriores, tipo complexos, traumas, neuroses, e por aí vai. Mas como aprender a dissociar isso? Assistam Psicológicos e leiam os capítulos e as obras lá citadas. Aí vocês vão aprofundar. Porque aqui o tempo é curto, não dá. Né? E aí a benfeitora continua. Momentos surgem, porém, em tal procedimento que se torna necessária a definição de rumos. Chega um momento que o indivíduo não aguenta mais, aí chega o momento da metanoia, a necessidade de transformação. Aí vem a eleição de conduta salutar, o desabrochar de preferências pessoais. Aí o indivíduo se cansa dessa massificação, não é? Porque a massa é informe e dominadora. Ou seja, não tem forma definida e é dominadora, arrastando inexoravelmente a desidentificação, a vulgaridade. Agora, o termo desidentificação, nesse caso específico aqui, ela está se referindo à perda da individualidade, tá? É diferente. O indivíduo deixa de ser um indivíduo para se tornar elemento da massa. Há impulsos poderosos que procedem do self e não podem ser ignorados. É o que falamos ali atrás. Surgem inesperadamente a cada qual, os impulsos poderosos, né? Surgem inesperadamente. E cada qual dá-se conta da sua individualidade, da sua personalidade, das suas próprias aspirações, que não estão de acordo com o que lhe é imposto e aceito até o momento, sem qualquer reação. Não reagi, simplesmente fui aceitando, né, aquilo que a rede tal informa, né, a rede outra também, né, e a mídia, como ela explicou lá no início, sempre mostrando o caminho que você deve seguir, até se tornar um consumista contumaz, e aí você se desidentifica do self, passa a ser uma coisa no meio da massa. O indivíduo está afadado à sua realidade superior, que o caracterizará como um ser pleno, sem inquietações nem tormentos, porquanto a vida se lhe deve apresentar com o sentido de libertação de qualquer constrangimento, realizando-se, ajustando-se. O instinto gregário, né, que nós todos temos, ou seja, a necessidade de viver em sociedade. Isso é um elemento poderoso para a nossa evolução. E aí vamos passar um pouquinho. Aí, ó. O ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos. Antes, porém, sensibilizado, de forma a poder contribuir para atenuar os danos, quando ocorrem, ou auxiliar o crescimento, quando se faça necessário. A gente vê aí vários exemplos, né, de pessoas tão maduras psicologicamente que realizam esse trabalho galhardamente. Um Divaldo Franco, um Chico Xavier e outros tantos anônimos que não são tão famosos quanto eles, né? E nem precisa ser de grande grupo, de grandes grupos. Eu conheci pessoas muito simples, anônimas, simples, ali no cantinho delas, mas que realizou uma tarefa que, com certeza, para Deus é imensa, grandiosa.
Então, eu estou aqui fazendo essa ressalva para não ser injusto com os heróis anônimos, hein? E as heroínas, que são em maior número, essas mães que tiveram 13, 14, 15 filhos e educou e encaminhou e tal, vindas de origem humilde, elas merecem todo o nosso respeito. São missionárias, né? Para tanto, é indispensável o sentido de valorização da vida, de análise correta e compreensão dos elementos essenciais à preservação do equilíbrio da sociedade. Então, é uma forma positiva de utilizarmos, uma vez conscientes do nosso instinto gregário, fazer bom uso dele e colaborar para alcançar e preservar o equilíbrio da sociedade, com a nossa contribuição consciente. Já pensou que beleza? A gente chega lá. Estamos a caminho, né? Afetividade perturbada. Deixa eu ver se eu... ok. Acabou, por enquanto, o desajustamento e a gente agora fala sobre a afetividade perturbada. Vocês notaram, é lógico, que eu não estou falando, não dá tempo de falar de todo o texto de cada tema. Não. A gente separa com muita dificuldade, porque é tudo tão importante, e aí a gente separa os trechos que a gente considera, assim, da nossa visão, relevantes. Tudo é relevante no final, então, daí a dificuldade. Então, agora sobre a afetividade perturbada. A afetividade é o sentimento que se expressa mediante reações físicas positivas. Aí estamos falando de sensações, né? O ser humano tem necessidade de prazer e todos os seus esforços são direcionados para usufruí-lo, evitando a experiência do sofrimento. Olha que é, portanto, né, gente, uma tendência natural do ser humano. E Deus outorgou, né? Deus fez assim. Porque sem isso a gente não avança para o progresso, para o retorno ao seio do Criador. Então, isso aí é como a cenoura amarrada à frente do burrinho, né? Você põe uma varinha assim em cima do lombo dele, que vai 1 metro à frente da sua cara, e deixa a cenoura pendurada. Como ele não percebe isso como atrativo, ele só quer pegar a cenoura, e aí ele avança. Então, a nossa cenoura está aí, ó. A afetividade é o sentimento que se expressa mediante reações físicas positivas. O ser humano tem necessidade de prazer, e todos os seus esforços são direcionados para usufruí-lo, evitando a experiência do sofrimento. Quem quer sofrer? Ninguém quer, né? Excetuando-se os casos de transtornos masoquistas. Toda e qualquer busca, conscientemente ou não, aguarda a compensação do bem-estar. É lógico. Que é sempre a fonte motivadora para toda luta. Desse modo, a afetividade produz uma reação de adrenalina no sangue que leva o indivíduo ao aquecimento orgânico, aumenta a temperatura do corpo, né? Do qual decorre a sensação agradável do prazer, do desejo de estar próximo, do contato físico, do aperto de mão, do abraço, da carícia. A afetividade é inerente ao ser humano, não podendo ser dele dissociada. Não se pode separar isso, né? Suprimir isso do ser humano, já que também é natural em todos os animais, inicialmente como instinto de proteção à prole. A onça lambendo os filhotes, né? Psicologicamente, a sua exteriorização tem muito a depender do convívio perinatal e suas experiências no ambiente do lar. Aí o período perinatal, gente, é aqueles meses que antecedem ao parto e os meses que sucedem o parto, né? Digamos aí, 3 meses, 4 meses antes, 3 meses, 4 meses depois. É o período perinatal. Então, tudo que acontece com a mãe e com o bebê é de extrema importância para o desenvolvimento saudável da sua afetividade. As experiências, nas suas experiências no ambiente do lar, particularmente com a mãe.
Eu estimulo muito as minhas norinhas queridas. Eu tenho 2 noras doces. E eu estimulo muito, né, esse amor, que eu acho lindo. Elas são muito amorosas mesmo. Eu acho isso extremamente necessário. E eu estimulo o máximo que eu posso, porque é muito bom. Por uma necessidade imperiosa de segurança que a criança perde ao sair do claustro materno. Ou seja, quando a criança sai do ventre materno, ela já se sente insegura, embora seja inconsciente. Ela precisa muito do acolhimento, do calor materno. O contato físico é de vital importância para o equilíbrio do ser. Inicialmente, a criança não tem ainda desenvolvido o sentimento de afeição ou de amor, mas a necessidade de ser protegida, de ter atendidas as suas necessidades, o que lhe oferece prazer surgindo a partir daí. Olha só, onde começa a ressurgir, né, a busca instintiva pelo prazer. A partir daí. A expressão emocional também sinônimo de garantia em relação ao que necessita para viver. Avancemos. Então, aí está. O sentimento da afetividade, porém, é quase sempre acompanhado dos conflitos pessoais. Aí a gente avançou lá para uma idade mais avançada, né? Que decorrem da estrutura psicológica de cada um. Isso. E aí ela continua. Quando não se viveu plenamente na infância a experiência tranquilizadora do amor, a insegurança que se instala gera conflitos em relação à sua realidade. E todos os relacionamentos afetivos se apresentam assinalados pela presença do ciúme. A origem do ciúme, né? Da raiva ou do ressentimento. O ciúme, que retrata a falta de autoestima predominando e autodesvalorização, predominando a autodesvalorização como decorrência da não confiança em si mesmo, transformando-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. É terrível, né? Conviver com uma pessoa excessivamente ciumenta. Ciúme, quase todos temos. Mas se ele estiver dentro da linha do equilíbrio, ok, né? Mas o ciúme excessivo torna penosa qualquer relação. As exigências descabidas, as suspeitas insuportáveis, produzem verdadeiros cárceres privados, nos quais se desejam aprisionar aqueles que se tornam asfixiados pela afetividade do enfermo emocional. Enfermo emocional. Nesse comportamento, a desconfiança abre terríveis brechas para a hostilidade e a raiva, que sempre se unem como mecanismo de proteção daquele que se sente desamado. Não amado, desamado. De alguma forma, essa conduta resulta do abandono emocional a que se foi relegado na infância, quando as necessidades físicas e psicológicas não se faziam atendidas convenientemente, resultando nesse terrível transtorno de desestruturação da personalidade, da autoconfiança. A desconfiança de não merecer o amor, inconscientemente, hein, gente? E a necessidade de impor o sentimento, impor, você tem que me amar, né? Acreditando sempre muito doar e nada receber, levam a patologias profundas de alienação que derrapam em crimes variados, desde os mais simples aos mais hediondos. Eu vou dar um salto, outro, né? Amar é um passo avançado do desenvolvimento psicológico do ser. Amar. Aqui a gente não está falando do sentimento de posse, não. A gente está falando de amar. Amar é um passo avançado do desenvolvimento psicológico do ser. Uma conquista da emoção, que deve superar os conflitos
enriquecendo de prazer e de júbilo aquele a quem é dirigido o afeto. Aí a gente lembra daquele refrão da música do Frejá, né? Procuro um amor que seja bom para mim. Ô, Frejá. Ah, meu Deus, vamos lá. Amadurecido pela experiência da personalidade e pelo equilíbrio das emoções, proporciona bem-estar na espera sem ansiedade e alegria no encontro sem exigência. E aqui a gente encerra a nossa apresentação para que a gente abra espaço para o melhor momento, que é quando vocês falam. Vamos lá. Amigos e amigas, estejam à vontade. Abra o microfone, dê um sonoro boa noite para os colegas e participem. Olha a Carla. Vamos lá, Carla. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Eu queria só fazer 2 comentários. Eu acharia legal se você comentasse também sobre os 2 primeiros itens. Sim. Já no último parágrafo do primeiro item, Joana fala assim: ascender, no entanto, psicologicamente, mediante o amadurecimento interior e o controle dos sentimentos, torna-se-lhe de impostergável necessidade. Essa questão do controle dos sentimentos. Eu falei aqui que é uma coisa que eu fiquei. Os sentimentos foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Aí, quando foi no segundo item, é como se Joana, também no último parágrafo, como se ela explicasse, ver se a minha linha de raciocínio está correta. Quando ela diz, no desajustamento, todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a sua realidade emocional, superando o desajustamento, aturde a sociedade e tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar que desperta interesse, curiosidade e inveja positiva. Esse inveja positiva eu achei bem peculiar. Eu também. Mas... Interessante, né? Sim. Mas, assim, nessa questão desse primeiro controle dos sentimentos, que quando ela coloca, quando ele se harmoniza interiormente, deixa que surja a sua realidade emocional, trazendo para essa questão dos sentimentos, né? Porque dá a entender, assim, controle dos seus sentimentos é uma coisa bem, assim, taxativa, e eu só consigo lidar com aquilo que eu enxergo. No que eu deixo meus sentimentos, que eu percebo, que eu reconheço. E aí, sim, eu vou trabalhar essa questão no sentido de que é algo que eu preciso melhorar, que eu preciso ver, que eu preciso modificar, né? Porque senão é coisa bem punitiva ou condenatória, eu não vou sentir isso, eu vou controlar os meus sentimentos. Não é bem por aí, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que você acha? Não é nem o que eu acho, é o que eu aprendi com a benfeitora. Nós temos, Carla, que identificar, através dessa busca interior, identificar esses sentimentos que a gente ainda não conhece e a gente ainda não domina. E, na medida que a gente vai identificando, um por um, a gente passa a conhecer. Como você bem o disse, a gente só pode controlar aquilo que a gente enxerga. Então, a partir do momento que você enxerga uma tal carência, digamos que seja essa aí, faltou amor na infância, na primeira infância, no período perinatal e tudo mais. E aí eu cresço com a afetividade perturbada, né? E aí eu não sei amar, não sei corresponder à pessoa que me diz amar-me. Estou sempre com ciúme, sou possessivo, insuportável e tal, e tal. Então, eu tenho que reconhecer isso e procurar a causa. E racionalizar, ela usa essa palavra, racionalizar, ou seja, raciocinar sobre essa questão, buscando compreender essa carência, qual é a sua gênese, a sua origem, e só isso já vai tirar muito da energia negativa, muito, já vai enfraquecer esse sentimento, digamos aí, negativo, né?
Aí a gente aprende a lidar com ele, não é? Eu espero que essas poucas palavras possam esclarecer um pouco do que você está perguntando. Wilson. Opa, só um comentário realmente, aliás, dois, né? Sobre o que foi dito aí. O controle dos sentimentos, eu me recordo de uma passagem que o Divaldo relata de Chico Xavier, que Chico Xavier estava atendendo as pessoas em Uberaba, e o Divaldo estava acompanhando aquilo tudo. E chegou uma mulher extremamente lamurienta, né? Relatando a ele que o marido tinha falecido e chorando muito, e dizendo que ele era o arrimo da família, e como é que ia ficar a família naquela situação e tudo. E o Divaldo já foi, as lágrimas já foram descendo, né, dos olhos. E o Chico, daquele mesmo semblante, sem mudar a face, ouvindo a mulher, né, tudo aquilo. Depois que a mulher saiu, o Divaldo aguardou um momento e falou assim: Chico, eu não sei como é que você aguentou, porque eu já estava aqui me derramando em lágrimas. Ouvi uma situação dessa da mulher e você ficar desse jeito, impassível assim. Ele falou: olha, a gente, para poder ajudar, a gente muitas das vezes tem que ficar distante do problema, porque senão daqui a pouco eu não ia saber se o morto era dela ou era meu. Então, para poder ajudar, às vezes eu tenho que me distanciar do problema. E aí, isso quer dizer que o controle dos sentimentos é saber agir no momento certo e na hora certa. O que quer dizer o momento certo e o momento impróprio? Por exemplo, agir no momento, na hora da raiva, é um momento ruim. Às vezes gera um descontrole de sentimento, é o momento errado de agir, né? Um outro exemplo seria, imagine um médico que está num plantão e recebe ali um atendimento grave. E ele se depara naquele momento com um parente muito próximo. Como é que ele fica? Seria melhor ele atender ou passar para alguém que não tem proximidade tanto assim, né? Poderia até agir melhor, que o sentimento aí deixa de ser tão próximo e às vezes atrapalha do tratamento, né? É por isso que não é muito recomendável que um psicoterapeuta e tudo atenda parente, né? Porque há uma proximidade ali muito grande e atrapalha, né? Porque se confunde as coisas. No segundo passo aí que foi dito, é sobre a segunda parte, né? Todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a realidade emocional, superando o desajustamento que aturde a sociedade. Por quê o desajustamento? Porque nós somos acostumados a sermos paparicados, né? Você imagine a figura de Jesus Cristo, fazendo aquilo tudo, como você falou, Lelis, no início, né? A madureza do Cristo, que mesmo com a sociedade toda buscando o que era comum, né? O circo romano, aquelas coisas todas, né? Jesus, poucos ali, apesar de muitos, né? Assim, na acepção geral, mas eram poucos em relação à sociedade daquela época, né? E muitos se contradizendo. Você acha que é comum hoje as pessoas procurarem o lado interior? Não, não é muito comum. O comum hoje é você malhar para ter um corpo esbelto, um corpo para se mostrar, uma plástica para apresentar o físico melhor e todas as pessoas estão preocupadas com isso. É a massa, isso é o cotidiano, isso é a normalidade. A normalidade hoje é você ser próspero, né? As pessoas querem ser prósperas, querem ganhar dinheiro rápido e fácil, não querem viver naquela vida comum. Então, isso é normalidade. Mas isso tudo já existia, já existe, porque a psicologia ela é atual. E tornando um exemplo de saúde para nós e que procuramos viver um estado anormal, né? Que para as pessoas do cotidiano, nós vivemos no estado anormal, buscar as coisas do espírito é um estado anormal, enquanto os outros estão se desfrutando aí, buscar as coisas do espírito é ser anormal. Então, o propósito, talvez, da psicologia, o propósito talvez seja ser diferente em um mundo de iguais.
Essa é a grande questão, porque nós vivemos hoje um mundo que tenta igualar todo mundo, né? Surge uma coisa nova aí, uma música nova, vai todo mundo para ela, sem analisar. Busca uma roupa nova, vai todo mundo para essa roupa nova. Busca uma tendência nova, vai todo mundo para lá. Um carro novo, vai todo mundo para lá. E nós temos que parar, refletir e pensar, isso serve para mim? Isso é bom para mim? Então, tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. Então, o controle dos sentimentos hoje é uma realidade, né? Daniel Goleman trabalhou isso há um tempo atrás, né? Falando dos encarnados, né? E outros vêm aí, né? Que você já falou, Pierre Rivail e outros tantos aí, vão trabalhando lá do interior. Eles são a realidade mundial? Não são. Eles são fora dessa normalidade. E que nem todo mundo está preocupado com isso. As pessoas se preocupam com isso quando o barco está afundando, como foi o caso lá de Pedro, né? Que o barco estava afundando, lá com Jesus, que saiu da embarcação, que estava afogando. Então, se preocupam no momento de conflito. Aí se preocupam. Quando se curam, aí de novo voltam à normalidade cotidiana. É só isso. Obrigado. Agradecemos a participação de todos. E agora a gente devolve ou passa a palavra para o Eurípides desenvolver a segunda parte. Eurípides, amigo, é com você. Muito obrigado, Lelis. Vamos, então, compartilhar aqui alguns slides que vão nos subsidiar no repasse da segunda parte de nosso estudo de hoje. Inicialmente, caros irmãos e queridas irmãs, queríamos fazer algumas considerações introduzindo a nossa parte. O ser humano, imaturo psicologicamente, sofre a angústia das incertezas quanto à sua conduta no grupo social em que se encontra. A sua insegurança leva-o, não poucas vezes, a comportamentos dúbios, destituídos de significado equilibrador. As transformações propõem incertezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento de cada um, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. Na consciência profunda, gente, está íncita a verdadeira liberdade que deve ser buscada, mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. A busca psicológica do significado existencial deve revestir-se, portanto, de uma visão idealista do mundo, sem os excessos que desprezam os valores materiais, mas também sem um apego a esses, pensando-se em assegurar o futuro. Para onde se marcha? O grande trabalho psicológico de crescimento do ser, gente, reside na busca de si mesmo. A vida é mais do que as satisfações temporárias, que facultam sensação de segurança e de bem-estar, logo cedendo lugar às emoções que anelam por beleza interior, por harmonia e autoconfiança. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam em forma de ciúme, da inveja, do ódio, do despeito, todos provenientes de imaturidade psicológica, de permanência no período infantil. O teu exemplo de humildade ser-lhe-á um chamado à autorrealização, à paz, o nosso exemplo. Também existe a luta pela auto-renovação dos sentimentos voltados para o bem. Se realmente anelas, né, objetivas pela conquista da paz, temos que ouvir o chamamento, né, do Senhor, propondo-nos a auto-renovação. E Joana de Ângeles irá nos dizer no capítulo 11 do livro Amor, Imbatível Amor. O amor
desempenha um papel preponderante na construção de um ser saudável, sem o que a predominância, gente, dos instintos o mantém no primarismo, né? Na generalidade das expressões orgânicas, sem maior controle do comportamento. Então, crescendo ao lado da razão, o sentimento de amor é o grande estimulador para o progresso ético, social e espiritual de cada um de nós, sem cuja presença se manteria nas necessidades primárias, sem o maior significado psicológico. O amor, de maneira geral, é inato no relacionamento mãe e filho, por exemplo, como decorrência de último ser uma forma de apêndice da primeira. Surge no pai, através do instinto de proteção à sua fragilidade e dependência, que se irá desenvolvendo mediante a carga de emoção de que se faz acompanhar. À medida que desabrocha e se desenvolve o amor, desvela as características individuais do espírito que é, adquirindo e assimilando os conteúdos do meio social em que se encontra e que contribuem para a formação da sua identidade. E a mentora, mais adiante, irá nos dizer: a aquisição ou despertamento do si é o grande desafio da existência humana, tornando-se condição de relevância no comportamento do ser e nos enfrentamentos que deverá desenvolver. O despertamento do self, do si, é o nosso grande desafio desde priscas eras. Mas, mesmo durante toda essa trajetória já percorrida, o ser real, o espírito, ainda permanece oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Fazer aparecer o si, o self, a essência que somos, constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente, de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, pois a legítima função do ego, gente, é a de contribuir para isso. Mas isso se dará somente quando nos dispusermos a buscar a nós mesmos, a melhorar em nossa, a melhorar a nossa intimidade. A conquista de si mesmo proporciona alegria e libertação dos sentimentos subalternos, conflitivos. Quando nos esforçamos para assumir a consciência do si e se sabe exatamente o que se deseja, bem assim como se consegui-lo, é um grande passo já dado. Vale dizer que essa conquista independe do poder, que normalmente corrompe e deixa o indivíduo vazio, quando a sós, nos momentos em que o seu prestígio não tem valor para submeter a alguém ou para impor a subserviência, e isso agrada o ego, né? A identidade que sou nessa encarnação. Tombando no desânimo, muitas vezes, ou na revolta, e fazendo-se, algumas vezes, também violento. Mas, na conquista de si mesmo, diz a mentora, surge um magnetismo que se exterioriza, produzindo empatia e proporcionando sensação de completude. Resultado, é claro, do amadurecimento psicológico e do controle das emoções que fluem em harmonia em nossas vidas. Cada ser irradia o que é internamente. Mesmo que muito bem apresentado, pode produzir mal-estar, ou quando despido de atavios e exterioridade, é suscetível de provocar agradáveis sensações. E Joana continua a nos dizer: a busca de si mesmo nada tem a ver com o sucesso exterior, que pode ser adquirido superficialmente, sem fazer-se acompanhar do sucesso interno, né? Que é mais importante, porque define o quê? Os rumos existenciais. Porque define os rumos existenciais, prolongando os objetivos da nossa vida, da vida de todos nós. E Joana nos diz que, quando se busca o sucesso, o preço a pagar
é muito alto, particularmente pelo que se tem de asfixiar em sentimentos internos, a fim de alcançar o que é a meta exterior, enquanto na busca da própria realidade, a nada se sacrifica. Antes se desenvolve o senso de beleza, de harmonia, de interiorização, sem qualquer alienação. Essa viagem interior deve ser consciente, observada, reflexionada, descobrindo-se os conteúdos emocionais e espirituais que estão soterrados no inconsciente profundo, lá na nossa sombra. Portanto, adormecido no espírito. Mas confunde-se muito a conquista de si mesmo, tendo-se a falsa ideia de que ela surge após conseguir-se o poder, o sucesso, a vitória sobre a massa. Lê do engano, né? Todas essas realizações, gente, poder, sucesso, são exteriores, enquanto a autoidentificação tem a ver com a autolibertação, que, no caso, é o desapego das coisas, o que não quer significar que seja o abandono delas, mas o seu uso sem a dependência, a valorização sem a escravidão às mesmas, às pessoas que, embora amadas, não se tornam codependentes dos caprichos impostos, às ambições perturbadoras que sempre levam a mais poder, a mais aquisição, a mais inquietação. Nessa incursão interior, na busca de si mesmo, descobre-se quem se é, quais as possibilidades que existem e se encontram à nossa disposição, como desenvolver os propósitos de crescimento íntimo e viver plenamente em harmonia consigo mesmo, bem como em relação às demais pessoas e com a própria natureza. E Joana nos diz ainda: a busca da identidade proporciona a superação da massificação, muito bem comentada pelo Lelis, ao tempo em que faculta o descobrimento da realidade espiritual que se é, em detrimento, é claro, gente, da transitoriedade carnal em que se encontra. Portanto, vale dizer, inicialmente, com relação a esse item, que a crise na adolescência, gente, é fundamental para o desenvolvimento da identidade. A partir dela, valores são reavaliados e há possibilidades de novas escolhas e tomadas de direção. Sendo assim, o jovem busca encontrar seu verdadeiro papel social e alcançar a vida adulta em sua integridade. É importante destacar que Erikson, né, aquele alemão que construiu a carreira nos Estados Unidos e modificou a teoria freudiana sobre o desenvolvimento psicossocial, não considera, né, ele não considera a crise como algo problemático, mas sim como mudança, desenvolvimento e também escolhas que se resolve gradativamente, conforme o adolescente internaliza algumas atitudes e se percebe como indivíduo. De acordo com Erikson, inspirado nos experimentos advindos da sociopsicologia e da antropologia, a tarefa global do indivíduo seria o quê? Adquirir uma identidade positiva, à medida que avança de uma etapa de desenvolvimento para a seguinte. Desse modo, o jovem em mutação parte em busca de encontrar o quê? O reconhecimento de si mesmo. Nesta procura, ele passa a se comparar aos outros, porque procura neles outros jeitos e formas de existir, com as quais possa vir a se identificar, além de grupos aos quais também possa vir a pertencer. Logo, a construção da identidade acontece tanto de maneira individual como também social. Ninguém constrói essa identidade se isolando. O contato com o outro também é de suma importância para essa construção. E Joana destaca também que a vitória sobre o medo da doença, do infortúnio, da morte, irá produzir autossegurança para todos os enfrentamentos e a ampliação do futuro, do desconhecido, desdobrando metas incomensuráveis que se ampliam sempre que estejam vencida a etapa anterior. A própria ansiedade cede lugar à harmonia, a insegurança abre espaço para a confiança e o mundo se apresenta não agressivo, não punitivo, não castrador, porquanto aquele que é livre interiormente
não tem obstáculos pela frente por haver se vencido. Assim, a autoconquista da identidade é também vitória da vida imperecível, da realidade que se é, na investidura transitória em que se transita. Cada qual deve buscar-se através de reflexões tranquilas e interiorização consciente, perguntando-se quem é, quais os objetivos que se encontram à frente e como alcançá-los. Após isso, vem o quê? O autoencontro planificador e rico de harmonia. E Joana volta a nos dizer: antes, porém, é bom que se passe um introito antes de se ler esse slide. Com relação ao egoísmo, né? O egoísmo, gente, é um remanescente cruel do primitivismo que predomina em a natureza humana. Ele é responsável por inúmeros males e comanda, infelizmente, os indivíduos. O egoísmo conduz a pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem a pessoa e o grupo social. Ele propele o ser humano no rumo das conquistas exteriores, em mecanismos hediondos, às vezes, de perversidade, pouco se preocupando com os resultados nefastos que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. A meta do egoísta é o gozo pessoal, perturbador, insaciável, porque oculta a insegurança que se realiza através da posse, com que pensa conquistar relevo e destacar-se no grupo, né? Nunca imaginando a ocorrência terrível da solidão e do desprezo que passa a receber, mesmo daqueles que o bajulam e o incessam, né? Que estão sempre em sua volta. O egoísta, caros irmãos, é o exemplo típico da autonegação, do descaso que tem pelo si profundo, vitimando-se pelo alucinar das ansiedades insatisfeitas e pelo tormento de não conseguir ser amado. Sobre o egoísmo, indicamos o nosso Psicolóquio 019, que está no canal do GAEB no YouTube. O egoísmo, né, sendo a fonte, a origem de todos os males. E a mentora continua a nos dizer: a autoconfiança produz uma atitude contrária às posses externas e um trabalho de autoconquista que pode favorecer a realidade do que se é, sem preocupação com a aparência ou com a relevância social. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se emprega. Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando que a autocompaixão, aquela autocompaixão anestesiante, quão deprimente, né, do não entusiasmo, que sempre leva o indivíduo a estados enfermiços. Vale dizer que o processo de fuga da realidade é sempre de efêmera duração, porque os registros do inconsciente do indivíduo os propelem para a frente, apesar da conjuntura imperiosa de manter os atavismos dos quais procede. A conquista da nossa realidade divina é inevitável. Não se pode, gente, impedir essa fatalidade. Queiremos ou não, estamos evolvendo. A evolução é inexorável. Os transtornos de que se nos vemos tomados são consequências das nossas ações vivenciadas, que se vão depurando à medida que novos atos são realizados, ensejando o quê? Conquistas novas e libertadoras. Nesse percurso, o despertar da consciência impõe discernimento para que possamos compreender quais as propostas relevantes para a saúde mental e emocional. Consequentemente, também a de natureza física, por ser esta o efeito daquelas outras formas. Vale lembrar que o corpo é sempre um invólucro que se submete aos impositivos do ser psíquico que se é, experimentando os efeitos das irradiações do nosso fluxo vital, né? De nós mesmos, que é o próprio espírito.
Toda e qualquer providência em favor do equilíbrio há de provir dessa fonte inexaurível de energias encarregada de manter a estabilidade do conjunto, que é o self, a essência, o espírito eterno que somos. E Joana ainda irá nos dizer: conseguindo-se a disciplina da autopenetração mental, descobre-se, a pouco e pouco, o mundo de tendências, de desconfortos, de frustrações, de ansiedades e de conflitos em que se encontra mergulhado, realizando, mediante a autorrenovação, o trabalho de corrigir o que se apresenta perturbador, aprimorando, aquilo que pode ser alterado e superando o que seja factível de conseguir-se. Do lado direito meu, está escrito ali: nunca desista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Não é mesmo? Então, gente, o ser humano é vida em expansão, no rumo do infinito. Espírito imortal, momentaneamente cercado de sombras, envolto em tormentos de insatisfação, pode canalizar todas as energias decorrentes dos instintos básicos para os grandes voos da inteligência, superando os patamares mais primitivos da evolução, com os olhos voltados para a realidade transcendente. A autoconfiança leva ao encontro de Deus no mundo íntimo, a grandiosa finalidade para a qual existe, convidado à superação dos impedimentos transitórios que parecem asfixiá-lo. Nesse admirável esforço surge o conhecimento de como se é e de como se encontra, descobrindo as próprias deficiências, mas, igualmente, as incontáveis possibilidades de que desfruta. E nesse slide aí, Joana nos coloca: não se detendo na autocompaixão, perturbadora com inútil, antes se motiva para crescer e alcançar os patamares psicológicos mais elevados, identificando-se, com a causalidade única em tudo vibrando. E esse empreendimento, gente, dá-se através da autorrenovação. Quando surge a necessidade de modificar os planos existenciais face à descoberta do diferente significado e modo de viver. A autorrenovação nos outorga o crescer e atingir patamares elevados no processo de amadurecimento psicológico. Com a consciência em níveis mais altos, mais elevados, o ser percebe a necessidade de harmonização e racionalização dos planos existenciais. Antes eram os anseios festivos, infantis, das alegrias superficiais, imaturas. Agora são saltos na escala de valores que se alteram mediante a conscientização do que se é e de tudo quanto significam em favor de si mesmo e do conjunto universal. O homem já entende que toda transformação tem início em si mesmo, pois é uma célula importante em todo o organismo social. A mudança do mundo, a transformação da sociedade, passa necessariamente por ele. A autoconfiança resulta das conquistas contínuas que demonstram o valor de que se é portador, produzindo imensa alegria íntima, que se transforma em saúde emocional, com a subsequente superação dos conflitos remanescentes das experiências passadas. Esse processo inadiável deve ser iniciado no comportamento mental, através do cultivo de ideias libertadoras, que fomentam a esperança e motivam a luta, apresentando as inumeráveis formas de vitória sobre os instintos predominantes, responsáveis pelos mergulhos no abismo da agressividade e da violência. As fronteiras existenciais se dilatam e o espírito voa com maior capacidade de conquistas transcendentais, de expressões abstratas que estão acima da forma e dos sentidos. Inato nas pessoas, esse sentido de graça, de beleza, de transformação, somente é descoberto após
a autorrealização, quando são extraídos do âmago e se expandem nos sentimentos que se adornam de vida e de luz para todos nós. Encerramos, então, aqui o compartilhamento de slides. Passamos agora a palavra aos irmãos que queiram fazer algum acréscimo, né, algum adendo, algum comentário. Vocês estão com a palavra nesse momento. Essa busca de si mesmo, na verdade, é algo que nós estamos falando no curso desde o seu início, né? Esse encontro consigo mesmo, essa busca de nós mesmos, tão importante nesse processo de evolução, de crescimento espiritual. Através desse autoencontro, da coragem de se olhar no espelho, é que a gente vai se autoconhecer, entender as nossas deficiências, as nossas virtudes, e procurar harmonizar o negativo com o positivo, através da autoconfiança, através da autorrenovação. Porque sem isso, como evoluir? Nós temos os postulados espíritas, e hoje corroborado com os ensinamentos de Jonas de Ângeles, que vem trazer um link entre os postulados espíritas e as diversas psicologias, facilitando sobremaneira esse nosso processo e necessidade de autoconhecimento, de busca de si mesmo, de autorrenovação. Olá, boa noite, Eurípides e Oi, amigos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria só fazer um comentário breve. Então, já tem um tempo, né? Faço estudo com o grupo desde o ano passado, né? E esse ano também. Como é diferente, né? Quando a gente participa e estuda e começa a estudar Joana e começa a ter uma nova percepção da vida, de todas as atitudes que temos e todas as situações em nossa vida. A gente sempre, antes de tomar qualquer decisão, se lembra, né, dos estudos de Joana, né? E de tudo que a gente vem acompanhando aqui com vocês, e eu sempre faço essa reflexão. Tenho feito isso muito nos últimos meses, na verdade, né? Aí me coloco, nossa, nessa situação, se eu estou me sentindo incomodada com isso, com uma determinada situação, deve ser que tem alguma coisa aí que eu preciso melhorar, ou algo que eu preciso olhar para ver, né, dentro de mim, se realmente isso é algo que eu preciso melhorar em mim, ou o porquê eu estou me sentindo incomodada. Aí eu penso assim, Joana já me falou isso em algum momento. Então, eu remeto as situações, revejo as aulas, lembro, né, alguns momentos. Eu tenho passado por isso, mas tem me ajudado bastante, né, nesse caminho aí, nesse equilíbrio e nesse processo aí de esse autoencontro, né, esse autodescobrimento. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Você está certo, é isso mesmo. A gente conhece, eu e Léo, muitas pessoas, né? A gente dá esse curso desde 2015, 2016, 19, 20, 21, 22. Muitas pessoas realmente que têm nos falado do enfrentamento, né, que elas estão passando devido aos conteúdos repassados pelo curso, que a pessoa realmente se predispôs à mudança, a se autoconhecer, né? A consciência às vezes até dói, porque a pessoa sente essa necessidade de melhoria, de transformação. Isso é importante, porque a gente não pode deixar a vida nos levar, nós temos que levar a vida analisando o que está em nosso redor e principalmente os conteúdos que estão em nosso interior, para realmente acelerar todo esse processo de transformação, de melhoria, na busca de si mesmo. Carmen? Posso só falar um negócio em cima disso que você disse? Então, esse processo aí, a gente sai um pouco do automatismo, né? Porque você começa a se remeter, eu já estudei isso, eu já li sobre isso, por que eu estou fazendo dessa maneira? Não quero fazer dessa maneira, né? E me puxa muito
sempre quando a gente... Joana sempre é muito clara, né? Na maneira que ela expõe. Então, é diferente, a gente toma, pensa e reflete, não, dessa maneira agora eu já tenho, né? É aquela máxima. O conhecimento, ele nos liberta. A partir do momento que a gente... E aí, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente obteve, né? É que vai nos permitir a nossa transformação, não é isso? Então, assim, é muito importante esse fato aí de essa questão, né, de estudar. Obrigada. Verdade. Verdade, isso mesmo, Ana. A Carmen quer falar? Sim, eu queria reforçar, né, isso que foi falado aí. Como a gente tem ao longo desse tempo, né, que a gente está junto, eu já tenho um tempinho aqui nessa caminhada com vocês, e cada lição que a gente vê vai reforçando em nós esse desejo de estar se conhecendo mais e porque a gente passa a se compreender melhor. A gente vai entender esse ter e esse ser, né, de uma forma diferenciada. A gente começa a estar superando aí a nossa identificação com a aparência das coisas e se libertando mais das ilusões, né, do nosso próprio ego. A gente vai se tornando cada vez mais consciente, tanto em relação com o mundo, quanto com a gente mesmo, né, com os nossos desafios da vida, e as nossas crises, né, os nossos distúrbios, eles vão se transformando em algo tão mais fácil de se lidar, né? Eu acho uma profundidade muito grande a gente ter consciência desses conceitos que a Joana de Ângeles vai trazendo assim, de uma forma tão interessante que a gente nem percebe que a gente está dando um mergulho tão profundo, porque ela vai ali, desculpa a expressão, pelas beiradas, mas vai levando a gente a compreender bem profundamente, né? Porque leva a gente a uma reflexão muito profunda e nos coloca frente a frente com os nossos mecanismos de defesa. Né? Como a gente consegue superar esses mecanismos de defesa que tantas vezes a gente corre, né, e foge. Então, essa viagem interior, esses encontros e desencontros aí da vida estão sendo muito melhores, já com a presença dela. E com a ajuda de vocês, né, que nos ajuda a mergulhar, porque se a gente, quando mergulha sozinho, a gente fica muito inseguro. Quando a gente tem essa base de estudo, né, que tem uma sequência, que vai trazendo com mais detalhes também o conhecimento espírita, kardecista, isso nos ajuda mais. A gente compreende de uma forma bem mais intensa, né, essa mensagem. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado a você. Mais alguém gostaria de participar? Estou vendo que a Clarice está ali com o vídeo ligado. Quer falar alguma coisa, Clarice? Tá desligado o seu som. Agora ligou. Eu só estou aqui agradecendo. Eu conheço a Joana há séculos e séculos, que eu nasci na doutrina espírita. Então, ela é o meu... Quando eu estou com alguma coisa que eu gostaria de trabalhar, eu tenho vários livrinhos dela, por exemplo, esse é um Florações Evangélicas, Filho de Deus, Alegria de Viver. Então, quando eu estou com alguns conflitos internos, que às vezes a gente não sabe o que é, né? Eu abro o livrinho dela, sabe? Eu vou lá e digo, meu Deus. Então, ela é o meu norte. Eu abro o livro. Então, aí quando eu digo assim, será que eu estou com isso? Será que eu devo perdoar mesmo? Será que... Então, depois, quando eu vou fazendo as meditações, que eu também medito, né? Eu medito diariamente, e aí eu vou me percebendo. E eu agradeço a vocês também, essas aulas que vocês dão, né? Que nós mergulhamos, os psicológicos também, que são excelentes. Para te dizer aqui, tu me perguntaste, a aula que tu deste naquele dia no GAEB foi excelente.
entendeu? Teve uma hora que eu até fechei o olho, só estava te ouvindo aqui. Foi excelente. Não foi clara a aula. Aí eu queria te dizer hoje aqui, eu só coloquei excelente, mas foi muito claro. E eu fico assim, eu vejo assim também, avaliando vocês, eu acho assim muito bom vocês darem oportunidade para todos falarem, abrirem. Pode até não ser, mas o que eu sinto é isso, com uma humildade, né? Assim, alguém tem alguma coisa para contribuir, alguém tem alguma coisa que vai de encontro aqui, isso eu acho assim fabuloso. Eu agradeço. Nós que agradecemos você, Clarice, pela participação. Tá bom, obrigada, gente. Obrigado. Mais alguém, gente? Gostaria de falar alguma coisa? Nós não chegamos no final do curso, não, mas já estamos tendo um feedback aí avaliativo, né, Lelis? A Aninha levantou a mão, o Wilson também. Ana Paula. A Ana vai falar de novo, Ana, ou não? Não, né? É o Zé Wilson, então. Boa noite. Novamente, aí, o capítulo final aí, ele trata de duas coisas importantes, né? Que é autoconfiança e autorrenovação. Auto vem de si mesmo. Quando a gente lembra de automóvel, a gente vê que move por si mesmo. Então, autoconfiança é o indivíduo ter a capacidade de promover mudanças nele mesmo e de tirar o pessimismo, o egoísmo, que é a chaga na humanidade, que fala no capítulo anterior, aí, né, que é inclusive tema lá do Evangelho, na questão 903 do Evangelho. Então, é a capacidade do indivíduo de ter confiança em si mesmo, de se projetar, não é? Não é a confiança que muitos hoje confundem no dia a dia. Vamos citar um exemplo, a pessoa se superar no volante de um carro. Não, eu sei dirigir, vou andar 200 por hora. Não é essa confiança que nós estamos falando. Nós estamos a questão da confiança que trata a Joana, é a questão de confiança de mudar a si mesmo, de ter coragem de mudar, de provocar o que vem no capítulo seguinte aí, autorrenovação. O que seria essa autorrenovação? É a ação de fazer de novo por si mesmo, né? A capacidade de errou, levanta, faz novamente, aprende e faz de si mesmo. Vai aprendendo a refazer as lições. Não é o outro que tem que fazer por você, é você que tem que fazer. A mudança é individual. Então, a autoconfiança é saber que você pode, se está numa situação conflituosa, você pode sair dessa situação. É ter a confiança que todos os mecanismos estão em si mesmo. Estão em nós mesmos, às vezes adormecidos, né? Porque a gente deixa adormecer muitas das vezes, porque já me dizia um tempo atrás, você, para andar de bicicleta, você vai cair, mas um dia você vai aprender a andar. E quando você aprender a andar, você pode até cair, mas você nunca vai aprender a deixar de andar de bicicleta, porque você já sabe como é que anda. Então, assim também, o indivíduo, como ele descobre os mecanismos que tem dentro dele, quando ele se descobre que pode e é capaz, ele vai provocando mudanças. As mudanças não são de uma vez, elas são homeopáticas, em doses homeopáticas, como se costuma dizer. Essas vão acontecendo uma por vez, né? Às vezes nós passamos a existência toda para provocar uma mudança apenas, mas ela já é significativa. Aquela mudança, ela não sai mais de você, ela percorre as suas outras existências, né? E renovar é isso, né? Renovar é o que nós fazemos todo dia. Todo dia nós estamos nos renovando, né? Muitos podem até dizer, mas tem uns aí que estão se renovando para pior. Não é para pior. Porque o que ele já adquiriu de bom, o que já foi conquista dele, ele não perde mais. Às vezes vai tendo alguns momentos aí de tresvario, mas essas coisas vão ficando para trás com o tempo, e todos nós somos assim. Todos nós temos questões que têm que ser resolvidas, e todos nós temos questões que nós temos que aprender a voltar, fazer de novo, né? Voltar no sentido de renovar as ideias, reaprender a fazer de novo aquilo que foi feito de uma forma equivocada. Obrigado. Obrigado, Zé Wilson, pela sua participação.
Vamos agora, então, repassar a palavra para o Lelis, para que ele faça aí umas considerações finais sobre essa aula, incertezas e busca psicológica, e, posteriormente, a nossa prece final. Bem, eu vou ser breve, tá, gente? Quando eu vi esse capítulo, li esse título pela primeira vez, eu fiquei refletindo comigo. Incertezas são muitas. Nós temos muitas incertezas. E tem que ser assim. A existência corporal é repleta de incertezas. E, em contrapartida, a gente tem N motivos para desenvolver a nossa confiança em Deus, primeiramente, sobretudo. E como o Zé Luiz falou aí há pouco, autoconfiança. Se não fossem as incertezas, para que autoconfiança? E para que confiança no alto? É exatamente por conta desse oceano de incertezas que nós desenvolvemos, ainda que não queiramos, essa autoconfiança e a confiança, a fé em Deus. Então, prossigamos. E essa busca, né, como vocês veem aí na frase, slogan do nosso curso, em busca da iluminação interior, são buscas que são necessárias, que nós temos que prosseguir até atingi-las. Essa busca psicológica, o amadurecimento psicológico, onde nós vamos expandindo a consciência, a percepção. O nosso horizonte vai se ampliando, tanto na área do conhecimento, quanto na área da intuição, desenvolvimento intelectual e espiritual. Sem esquecer, claro, que dentro do bojo de espiritual tem o desenvolvimento ético-moral. Então, minha gente, vamos unir os nossos pensamentos. Quem preferir pode fechar os olhos. E vamos mentalizar Jesus, o Mestre Divino, esse que está sempre presente, nos intuindo, nos inspirando para que a gente dê o nosso melhor em todas as tarefas que nos são confiadas, apesar dos obstáculos, das dificuldades, das próprias limitações. Nós estamos sempre convictos de que somos servos do Cristo e que nele confiamos para prosseguir. Divino amigo incondicional de nossas almas, Mestre querido, abençoa a todos os participantes aqui presentes e aqueles que não puderam estar presentes conosco hoje, Senhor. E todas as famílias que eles representam, tanto no plano material, no plano físico, como também no plano espiritual. Tantos amores, amigos, que ficaram lá na dimensão espiritual e que muitos até endossaram a nossa atual existência física e que torcem para que nos despertemos para os valores e princípios eternos, dos quais a sede é a própria consciência. Que possamos, Senhor, nos renovar a cada dia mais e melhor, sempre em Teu nome, com a Tua ajuda, com a Tua inspiração. Que a Tua paz esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja.